Oferecimento CIEAM. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. No programa de hoje nós vamos falar sobre as enchentes na Amazônia. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. As enchentes na Amazônia são acontecimentos da natureza que se repetem todos os anos. Mesmo sendo previsíveis, continuam causando estragos e muitas famílias são obrigadas a abandonar suas casas. Em 2014, diversos municípios foram obrigados a cancelar as festividades de carnaval por conta das cheias dos rios. Os impactos das enchentes nos municípios podem ser minimizados, mas para isso é necessário um melhor planejamento por parte dos órgãos responsáveis. Para falarmos deste assunto, nós convidamos hoje o geólogo e mestre em geociências pela Universidade de Campinas, Marco Antônio de Oliveira, que é o superintendente do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas. Marco Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, Marcelo. Primeiramente, eu queria que você dissesse para o telespectador qual é a missão do Serviço Geológico do Brasil, quais são as atribuições que esse órgão tão importante tem. O Serviço Geológico do Brasil é uma empresa pública voltada para a descoberta de recursos minerais para o país e também para o controle e monitoramento de eventos de desastres naturais. A CPRM ela foi fundada em 1967 e aqui no Amazonas nós abrimos o nosso primeiro escritório em 1971. Então estamos na região há mais de 40 anos e sempre com esse foco. Primeiro, a descoberta de recursos minerais, através do mapeamento geológico, através das pesquisas minerais e também dando apoio no monitoramento dos nossos rios aqui. Estamos na maior bacia hidrográfica do mundo e, portanto, é preciso conhecer os nossos rios e para vários usos, como utilização para energia elétrica ou mesmo usos aí para os habitantes aqui da região. Quantos profissionais estão envolvidos diretamente nesse trabalho? Nosso escritório aqui em Manaus são hoje 82 funcionários, entre pesquisadores em geociências, analistas em geociências e também os nossos técnicos operacionais. Vocês estão vinculados ao Ministério das Minas e Energia? Ao Ministério de Minas e Energia. Na verdade, a CPRM nasceu como uma empresa de economia mista. Na época, nós tínhamos uma missão de descobrir as jazidas minerais e repassar para a iniciativa privada. A partir de 1984, nós nos transformamos numa empresa pública, aí com um objetivo muito mais amplo de um serviço geológico nacional. E aqui a área de jurisdição da Superintendência de Manaus abrange os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Sendo que em Rondônia nós temos um escritório, onde existe lá a nossa representação, que funciona como se fosse um escritório independente. E qual a estratégia de atuação do órgão hoje em toda a Amazônia? Eu acho que a estratégia principal é você coletar as informações no ambiente da Amazônia. Isso é muito difícil pelas condições de floresta, de umidade, de calor. Pela própria extensão territorial. Pela própria extensão territorial, que também acarreta numa logística diferenciada, né? Então, nós temos uma estratégia de, primeiro, fazemos um levantamento aerogeofísico na região, de modo em que a gente consiga obter as informações do subsolo de forma indireta. Então, primeiro o avião ele sobrevoa a região, captando magnetismos das rochas e também a radiação dessas rochas. Com isso, os geólogos nossos conseguem elaborar o primeiro mapa preliminar sobre o conhecimento geológico de determinada região. E a partir de então, a gente seleciona as melhores áreas para serem mapeadas em detalhe e também que possam ter objeto pelas empresas de exploração mineral, as empresas privadas. A partir da geofísica, a empresa privada já consegue selecionar alguns alvos que são para elas factíveis de uma exploração mineral mais detalhada. Daí o passo seguinte é requerer a licença para exploração? O passo seguinte é o empresário nacional ou estrangeiro de se despertar para a região, porque a Amazônia é um território continental, ela tem um baixo conhecimento geológico, que por um lado atrapalha a exploração mineral, por outro lado é um grande atrativo, porque locais que você já conhece muito, a chance de você encontrar uma jazida aí de classe mundial é muito menor do que num local onde você conhece pouco. Então, para o investidor mineral, ele olhando o planeta como um todo,
ele já olha para a Amazônia sabendo que ali o conhecimento geológico ainda é pequeno, no entanto, aqui podem acontecer grandes oportunidades minerais ainda. E o que explica, voltando para o tema cerne do nosso programa de hoje, essa grande enchente na bacia do Rio Madeira, que tem assustado a todos os munícipes dessas localidades que têm sido atingidas? O Rio Madeira esse ano ele vem sofrendo aí uma cheia excepcional, uma cheia recorde. O Rio Madeira é um rio que nasce no hemisfério sul, na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Ele nasce mesmo em La Paz, né, a partir do afluente que é o Rio Beni. E o Rio Beni encontra com o Rio Madre de Dios e forma então o Rio Madeira. Então esse ano ocorreu o quê? Chuvas excepcionais ali na Cordilheira dos Andes. O presidente Evo Morales até decretou estado de calamidade pública alguns meses, um mês atrás. E essas águas acabaram descendo e chegando ao Madeira em território brasileiro e provocou essa cheia recorde. A última grande cheia registrada em Rondônia foi em 1997, em Porto Velho, e ela está se repetindo de novo. E esse ano é uma cheia que ultrapassou em 2 metros a cheia recorde anterior, que foi de 97. Então, realmente, a situação é difícil. 2 metros, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E os nossos rios são grandes rios, e aqui quando a cheia chega, ela também demora a ir embora. Então, a população vai conviver com as águas altas por um período de pelo menos até o início do mês de abril, final do mês de março. O rio continua subindo, então? Ele continua subindo em Porto Velho, entre 2 e 3 centímetros por dia. Está dando sinais já de estabilização, mas aqui para o Amazonas, de Humaitá para baixo, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, os efeitos da cheia ainda vão ser sentidos. O rio vai continuar subindo. É possível afirmar que isso decorre de alguma relação decorrente das mudanças climáticas? Por exemplo, nós temos tido falta de chuvas na região sudeste, nós temos tido um frio extremo nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui na Amazônia, o Rio Madeira é o exemplo recorrente do fenômeno da enchente. O que está acontecendo com o planeta? O planeta Terra ele é marcado por mudanças ambientais dramáticas, né, em toda a sua história, e principalmente mudanças na temperatura do planeta. Então, da última glaciação para cá, foi há 10 mil anos atrás, nós tivemos então um ótimo climático. Foi um período excelente para a vida na Terra, principalmente para os seres humanos. Então, não é por acaso que os seres humanos puderam evoluir para uma civilização tecnológica como chegamos agora, porque o clima favoreceu em muito. No entanto, o clima da Terra já mudou no passado e vai continuar mudando. Agora, se é uma mudança agora provocada pelo homem, é difícil saber. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento CIEAM.